Mística Cidade de Deus, capítulo 8, livro 6, tomo 3. Junta dos demônios no inferno. Reunião dos pontífices e fariseus em Jerusalém. O triunfo de Cristo abala o inferno. Todos os mistérios compreendidos no triunfo de nosso Salvador foram grandes e admiráveis. Como fica dito, não menos admirável em seu gênero, foi o invisível efeito produzido no inferno, oprimido pelo poder divino, quando nele foram lançados os demônios ao entrar o Senhor em Jerusalém. Desde o domingo em que isto aconteceu até a terça-feira, estiveram 2 dias inteiros prostrados, cheios de penoso e aturdido furor. Com rugidos pavorosos que todos os condenados ouviam, aquele amotinado reino foi sacudido com maior susto e tormento do que de costume. Lúcifer, o príncipe daquelas trevas, mais confuso que todos, reuniu em sua presença todos os demônios que lá se encontravam. E tomando o seu lugar de chefe, disse-lhes: Temores do demônio, impossível não ser mais que profeta este homem que assim nos persegue, arruína nosso poder e destrói minhas forças. Moisés, Elias, Eliseu e outros nossos antigos inimigos nunca nos venceram com tanta violência, assim ainda que operassem muitos prodígios. Não eram tão misteriosos como este, de quem me esconde tantas coisas e principalmente de seu interior que consigo perscrutar pouquíssimo. Se fosse apenas homem, como poderia fazer isso e ostentar tão absoluto poder sobre todas as coisas como geralmente publicam? E sem se alterar nem envaidecer, receber louvores e a glória que lhe dão os homens? Neste triunfo que recebeu ao entrar em Jerusalém, demonstrou novo poder contra nós e o mundo, pois me sinto com forças insuficientes para destruí-lo e apagar seu nome da terra dos viventes. Nessa ocasião foi aclamado bendito, não só pelos de seu partido, mas ainda por outros muito que eu mantinha sob o meu domínio, dando-lhe o título de Messias, o prometido em sua lei. Todos lhe renderam culto e adoração. E é muita coisa para um puro homem, se este não for mais do que isso. Nenhum outro teve tanto a seu favor o poder de Deus, com que nos faz e fará grandes danos. Desde que fomos expulsos do céu, nunca sofremos tantas derrotas, nem vimos tal poder como depois deste homem ter vindo ao mundo. Se por acaso é o verbo feito homem, como suspeitamos, este negócio exige grande cuidado. Se consentimos que viva com seu exemplo e doutrina, levará após si todos os homens. Pelo ódio que lhe tenho, procurei algumas vezes tirar-lhe a vida e não o consegui. Na sua pátria esforcei-me para que precipitassem no despenhadeiro, mas ele com seu poder zombou dos que iam executá-lo. Outra vez em Jerusalém, procurei que os fariseus o apedrejassem, mas ele desapareceu. Arrazoado de Lúcifer. A questão agora está melhor encaminhada por causa de seu discípulo, nosso amigo Judas, a quem sugeri vender e entregar seu mestre aos fariseus. A estes preparei com furiosa inveja e sem dúvida lhe darão morte cruel como desejam. Então, apenas aguardando a ocasião oportuna, que vou dispondo com toda a minha diligência e astúcia. Pois Judas, os escribas e os fariseus farão tudo quanto eu lhes propuser. Apesar de tudo, encontro um grande tropeço que exige muita atenção. Se este homem é o Messias esperado por seu povo, oferecerá os sofrimentos e a morte pela redenção dos homens, satisfará e merecerá por todos e para todos infinitamente. Abrirá o céu e os mortais subirão para gozar dos prêmios que Deus nos tirou. Isto será novo e duro tormento para nós, se não o impedirmos. Além do mais, este homem, padecendo e morrendo, deixará no mundo singular exemplo de paciência. É mansíssimo e humilde de coração e jamais o vimos impaciente e alterado. Assim, ensinará a todos o que me será odioso, pois estas virtudes ofendem grandemente a mim e a todos os que seguem meu ditame e pensamento. Por estas razões, convém que discutamos o que devemos fazer para perseguir este homem novo, Cristo, e todos exponham suas ideias a respeito desta empresa. O inferno quer impedir a morte de Cristo. Sobre esta proposta de Lúcifer tiveram longas conferências aqueles príncipes das trevas, enfurecendo-se com incrível sanha contra nosso Salvador.
Retratavam-se do engano em que já suspeitavam tinha incorrido, pretendendo sua morte com tanta astúcia. Reduplicando a malícia, pretenderam desde esse momento impedir que morresse. Mas já se iam confirmando na suspeita de que era o Messias, ainda que não acabavam de o saber com certeza. Este receio foi para Lúcifer de tanto susto e tormento que, aprovando o novo decreto de impedir a morte do Salvador, encerrou o conciliábulo, dizendo: crede, meus amigos, se este homem é também Deus verdadeiro, com o seu sofrimento e sua morte salvará todos os homens. Nosso império ficará destruído e os mortais serão elevados a nova felicidade e maior poder contra nós. Andamos muito errados em lhe procurar a morte. Vamos depressa acudir a este nosso perigo. Lúcifer e Judas. Com este acordo, Lúcifer e todos os seus ministros dirigiram-se à cidade de Jerusalém. De sua ação resultaram aquelas diligências que Pilatos e sua mulher fizeram para evitar a morte do Senhor, como consta dos evangelhos. Mateus 27, 19, Lucas 23, 4, João 18, 38. E muitas outras que eles não referem, mas sucederam. Antes de tudo, os demônios procuraram, com novas sugestões, dissuadir Judas da venda do Divino Mestre, negócio que já estava fechado. Como o discípulo não se impressionasse nem pretendesse revogar seu propósito, o demônio apareceu-lhe de forma corporal visível. Dirigiu-lhe a palavra, procurando com muitos argumentos induzi-lo a não tirar a vida de Cristo por meio dos fariseus. Conhecendo a desmedida cobiça do avarento discípulo, ofereceu-lhe muito dinheiro para não entregar o mestre e seus inimigos. Lúcifer empregou nestas diligências muito mais empenho do que antes, para induzi-lo a vender seu mansíssimo e divino mestre. Sem a graça divina, ninguém se arrepende. Ó lástima da miséria humana! Tendo Judas se entregado ao demônio para lhe obedecer no mal, não pôde fazer outro tanto para se tratar. Qual a razão? Porque a ação do inimigo não possui a força da graça divina, e sem esta são inúteis todas as persuasões e diligências para deixar o pecado e seguir o verdadeiro bem. Não era impossível para Deus reduzir à virtude o coração daquele traidor discípulo. Todavia, para este fim não eram meios convenientes a exortação do demônio que o derrubara do estado da graça. Para o Senhor não lhe dar outros auxílios havia razão de sua inefável equidade. Judas chegara à sua dura obstinação, resistindo à doutrina do Divino Mestre, a inúmeras inspirações e imensos benefícios em sua própria escola. Desprezou com tremenda temeridade seus conselhos, os de sua Mãe Santíssima e Docíssima Senhora, o exemplo vivo de sua presença e o de todos os demais apóstolos. E a tudo resistira o ímpio discípulo Judas, com pertinácia mais de demônio do que de homem, dono de liberdade para fazer o bem, tendo caminhado tão longe no mal, e chegado ao estado de ódio contra o Salvador e a Mãe de Misericórdia, tornou-se incapaz de a procurar, indigno da luz para enxergá-la, insensível à própria razão e lei natural que lhe teria podido impedir e ofender o inocente, de cujas mãos recebera tão liberais favores. Terrível exemplo e lição para a fragilidade insânia dos homens que não temem cair e perecer em semelhantes perigos, acabando em tão infeliz e lamentável ruína. Novas tentativas dos demônios. Desanimados de conseguir algo de Judas, foram os demônios para os fariseus pretendendo conseguir o mesmo. Por meio de muitas sugestões e pensamentos que os fizessem desistir de perseguir o Cristo, nosso bem e mestre. Aconteceu, porém, o mesmo que a Judas, por iguais razões, e não puderam conseguir que os judeus retratassem a maldade que tinham decidido. Alguns escribas, por motivo humano, puseram reparo se estaria bem o que pretendiam, mas não tendo a assistência da graça, logo voltou a vencê-los o ódio e a inveja que tinham concebido contra o Senhor. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continuando então, a partir do volume 20 agora, Maria nos Escritos de Luísa Picarreta. Aí Jesus diz:
Agora, minha filha, tendo que preparar o grande milagre do reino do Supremo Fiat, estou fazendo com você, como a filha primogênita da minha vontade, como fiz com a soberana rainha, quando tive que preparar o reino da redenção. Eu a puxei, eu a atraí para mim, a mantive tão ocupada dentro dela para poder formar junto com ela o milagre da redenção, que havia tanta necessidade, tantas coisas juntas que mantivemos juntos, de reparar e contemplar, que eu tinha que esconder algo lá fora que poderia ser chamado de milagre, menos que sua virtude perfeita. Com isso eu a libertei para fazê-la atravessar o mar sem fim do Fiat eterno, para que ela pudesse ter acesso à divina majestade e obter o reino da redenção. O que teria sido mais se a Rainha Celestial tivesse visto os cegos, a palavra dos moribundos ou o milagre de fazer a palavra eterna descer na terra? O que seria mais importante? Ela curar cegos ou ela curar os mudos, fazer ressurreição de pessoas, milagres, ou o milagre de fazer a palavra eterna descer à terra? O primeiro seria milagres acidentais, temporários e individuais. O segundo, em vez disso, é um milagre permanente e é para todos, desde que o desejem. Portanto, o primeiro não teria sido nada comparado ao segundo. Foi o verdadeiro sol que eclipsou tudo, eclipsou em si a mesma palavra do Pai, brotando de sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres para a redenção que a redenção produziu. Mas como sol, ela produzia bens e milagres sem ser vista, nem apontada, que era a causa principal de tudo. De fato, tudo o que fiz de bom na terra, fiz porque a imperatriz do céu veio a ter seu império da divindade, e com seu império ela me trouxe do céu para me entregar às criaturas. Agora estou fazendo isso com você, Luísa, para preparar o reino do Supremo Fiat. Eu mantenho você comigo, faço você atravessar o mar sem fim do reino para lhe dar acesso ao Pai Celestial, para orar, vencer, império para obter o Fiat do meu reino, e para cumprir e consumir em você toda a força milagrosa necessária para um reino tão santo. Eu os mantenho constantemente ocupados em seu interior na obra do meu reino. Continuo fazendo você se refazer para completar tudo o que é preciso e que todos façam para formar o grande milagre do meu reino. E externamente não faço nada milagrosamente aparecer em você, exceto a luz da minha vontade. Alguns podem dizer, como tantas maravilhas que Jesus abençoado manifesta essa criatura deste reino do divino Fiat, os bens que ele trará ultrapassarão a criação e a redenção. Na verdade, ele será a coroa de ambos, mas apesar de muito bem, nada milagroso do lado de fora é visto nela como confirmação do grande bem deste reino do Fiat eterno. E com a gente também, os filhos da divina vontade, nada do lado de fora vai aparecer. Só vai aparecer depois o reino da divina vontade, que é o principal, porque é isso que nós precisamos só. Então a gente não precisa, eu tenho o dom da divina vontade, então eu quero começar a fazer milagres, eu quero ser Jesus na terra, nada a ver. A gente está pedindo o dom, o reino da divina vontade, é só isso que importa, Então é isso que Jesus quer para nós. Então vamos lá, é um trecho muito grande, já falamos a parte de Nossa Senhora, desse trecho, porque eu que estou retirando agora, não é mais o livro já separadinho, tá? Eu que estou fazendo agora o compilado aqui. Aí vamos lá, esse foi o trecho do volume 20, enorme, um trecho enorme, dia 22 de outubro de 1926. Agora a gente vai para outro trecho do dia 22 também, 22 de outubro de 26 também, continua. Agora, minha filha, tendo que preparar um grande milagre do reino do Supremo Fiat, estou fazendo com você, filha primogênita da minha vontade, assim como eu fiz com a rainha soberana, minha mãe, quando tive que preparar o reino da redenção. Tá repetido aqui. Agora o trecho do dia 30 de novembro de 1926. Minha filha, a missão de minha mãe, inseparável, ansiava pelo Redentor, e ela o cumpriu perfeitamente. Mas você deve saber que tudo o que fiz, a substância, a fonte, a causa principal foi o reino da minha vontade.
Mas desde que a redenção era necessária para chegar a isto, enquanto em nossos atos dentro havia o reino da Fiat, do lado de fora, fora dos nossos atos, estávamos todos atentos e ocupados pelo reino da redenção. Em vez disso, sua missão é exclusivamente para o reino da vontade suprema e tudo o que a Rainha Soberana fez. E eu estou à sua disposição para ajudá-la, para compensar você, para lhe dar acesso à divina majestade, para implorar incessantemente, pedir a ela que o reino do Fiat eterno venha. Ela teve que fazer sua parte para receber o bem do tão esperado Redentor, mas não estando naquele tempo, minha mãe lhe forneceu. Agora você deve fornecê-lo, por sua vez, para o reino da minha vontade. Então a minha mãe forneceu a filha e a filha forneceu a mãe. Muito mais do que a rainha do céu foi a primeira filha da minha vontade. E como ela sempre viveu dentro de nossas fronteiras, seus mares de amor, de graças, adorações, luz se formaram. Agora, sendo você a segunda filha da minha vontade, que é dela, o que é dela é seu. Porque a sua mãe o mantém como um seu nascimento e gosta de que sua filha esteja em seus próprios mares para fazê-la implorar o tão esperado reino do divino Fiat na terra. Então, você vê o quanto sua mãe a compensa, dando a você tudo o que é dela. De fato, ela se sente honrada por seus imensos mares lhe servirem para fazer você implorar um reino tão santo. Então, Nossa Senhora faz a mesma coisa com a gente. Tudo o que é dela é nosso. Então, a gente utiliza de todos os méritos de Maria, dos seus próprios mares, dentro dela, através da jornada dos 31 dias com Maria, nós entramos no universo de Maria, no reino de Maria, né? Em toda a dimensão do poder dela, para juntos, através dela, por meio dela, intercessão dela, pedir o reino da divina vontade para a terra. Então, ela se sente honrada que nós estamos utilizando dos méritos dela e de Jesus, né, para poder trazer esse reino. Então, é maravilhoso isso. É a presente de Deus que Ele quer dar para todos nós. Minha filha, quem deve morar no reino do Supremo Fiat deve ter como princípio sua origem e tudo o que a minha vontade fez por ele e que ele está fazendo, porque não se ama a minha vontade, porque não é conhecida agora. Criação é a vida faladora da minha vontade. Em todas as coisas criadas, ela está oculta, como uma nobre rainha que quer que se saiba que se apaga. O conhecimento rompe o véu e que a oculta, sai para reinar no meio dos seus filhos. E quem mais do que a criação pode dar a conhecer, porque todos são vistos, tocados por um ato sempre presente, o que a minha vontade faz por amor das criaturas? Olhe para minha filha, o amor eviscerado desta nobre rainha. Ela vem velar-se com a terra, torná-la firme para que o homem possa caminhar com segurança sobre ela. E enquanto caminha sobre o véu da terra que a esconde, ela pega a sola dos pés entre suas nobres e régias mãozinhas, porque o homem não vacila para dar-lhe o passo firme, e enquanto segura as plantas do homem no peito nobre por meio da mãe terra. Ela gostaria de sair, gostaria de se revelar do véu da terra que a cobre, mas o homem caminha sobre ela sem sequer prestar atenção para ver quem o apoia. Quem mantém essa grande massa de terra tão firme para que ele não vacile? É a nobre rainha que continua a se esconder da terra e espera com uma paciência indescritível que apenas uma vontade divina pode possuir, que ela foi reconhecida, se fazer amada e contar a sua longa história, o que fez pelo amor do homem velado desta terra. E é tanto o amor dela que muitas vezes ela sente a necessidade de quebrar o véu da terra que o cobre, e fazendo uso de seu domínio sacode a terra e se esconde no seu seio, com as cidades e pessoas de seu império, para que o homem saiba que por dentro daquela terra sob seus pés há uma vontade dominante e reinante, que ama e não é amada, e dolorida ela se sacode para se dar a conhecer. Então eu estou falando da rainha divina vontade, mas só que ela, a divina vontade e a rainha do céu são uma só pessoa, são a mesma vontade, né? A vontade de Maria é ela que também foi o motivo da nova criação de tudo que nós temos, né? Então não tem nada de errado você ligar Nossa Senhora à divina vontade, né? Minha filha, minha Mãe Celestial foi a primeira a ocupar o primeiro lugar no céu, como filha da vontade suprema. E desde que foi a primeira,
mantém o lugar de todos os filhos do Supremo Fiat ao seu redor. Assim, ao redor da Rainha do Céu, há tantos lugares vazios que não podem ser ocupados por outros, exceto por suas cópias. Nós seremos cópias de Nossa Senhora. E desde que ela foi a primeira da geração da minha vontade, o reino do Fiat também será chamado de Reino da Virgem. O reino do Fiat será também chamado Reino da Virgem. Oh, como nesses nossos filhos a soberania sobre toda a criação será reconhecida, porque em virtude da minha vontade gozarão de vínculos indissolúveis com todas as coisas criadas. Estarão em constante comunicação com eles, serão os verdadeiros filhos nos quais o Criador eterno se sentirá honrado, glorificado por tê-los como filhos, porque reconhecerão neles a sua vontade divina que reproduz suas verdadeiras imagens. Então, quando a gente ouve essa profeta Marjorie Dahl falar que a Nossa Senhora vai vir e vai trazer o Espírito Santo, a nova, um novo Pentecostes que ela está falando, vai vir um reino de Deus, está certíssima. Ela está falando de algo que realmente Nossa Senhora é quem vai trazer para a gente. É o reino da Virgem mesmo. Então, quando a gente ouve falar que é Nossa Senhora que vai triunfar, o coração imaculado dela que vai triunfar, é exatamente isso. É ela dando para Deus o reino que ele sonhou ter. Porque ela é a nova Eva. Ela, assumiu o lugar que Adão perdeu e agora ela quer dar para Deus e quer compensar Deus, dando o verdadeiro Éden novamente na Terra. Eu acho isso perfeito, e tanto que o Apocalipse justamente é exatamente isso que ela, apareceu um sinal no céu. Uma virgem vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés. Ela vai trazer o reino. É essa a aparição de Maria. Ela vai mandar prender o dragão, que vai ser preso. E a terra vai ser um lugar maravilhoso para nós vivermos. Isso vai acontecer em pouquíssimos tempos. Pouquíssimo tempo a gente acredita que nessa geração isso já vai acontecer. Então nós acreditamos e tomamos posse dessa realidade. Oh, se minha vontade se afastasse da terra e de todas as coisas criadas, todas as coisas perderiam suas vidas e se resolveriam no nada. Porque minha vontade no nada criou todas as coisas e lhes deu vida, retirando tudo o que perderam. Agora você quer saber quem foi que se fez dominar por esse ato contínuo de minha vontade suprema? E quem nunca lhe deu vida? Recebeu esse ato contínuo de vida da vontade divina, de modo a formar nela toda a sua vida divina, à semelhança de seu Criador? Foi a Rainha Soberana Celestial. Desde o primeiro momento de sua Imaculada Conceição, ela recebeu esse ato da vida da vontade divina para recebê-lo continuamente ao longo de sua vida. Este foi o maior prodígio, o milagre nunca visto, a vida da vontade divina na Imperatriz do Céu. Porque um único ato de vida recebido por este Fiat pode trazer céus, sóis, mares, estrelas e qualquer coisa que ela quiser. De modo que todos os atos humanos, colocados diante de um único ato de vida dessa minha vontade, sejam como muitas gotas de água que se perdem no oceano, como pequenas chamas diante do sol, como átomos no grande espaço do universo. Imagine por si mesmo o que a altura da Rainha Imaculada possui com esta vida de contínuo ato de vontade divina formada nela. Essa foi o verdadeiro milagre, um milagre nunca antes visto, que a pequenez da soberana celestial continha em si uma vida divina, uma imensa e eterna vontade, que possui todos os bens possíveis e imagináveis. Portanto, em todas as festas com as quais a Igreja honra a minha mãe, todo o céu celebra, glorifica, louva, graças à vontade prematura, porque vem nela e na vida dela a causa primária, porque ela obteve o anseio pelo Redentor e, portanto, porque este Fiat que dominou e reinou nela nasceu, e ela se encontra na posse da Jerusalém Celestial. Foi precisamente a vontade divina que formou sua vida nesta criatura exaltada, que foi aberta para o céu e fechada pela vontade humana. Portanto, com justiça, enquanto celebram a rainha, eles celebram um Fiat supremo que fez
ela ser rainha, que reinou nela, formou sua vida e é a principal causa de sua felicidade eterna. Portanto, uma criatura que faz minha vontade dominar e lhe dá o campo livre para formar sua vida nela, é o maior dos prodígios. Ela pode mover o céu e a terra até o próprio Deus, como se não fizesse nada enquanto faz tudo. E somente ela pode brotar as coisas mais importantes, destruir todos os obstáculos, enfrentar tudo porque uma vontade divina reina nela. E para impetrar a redenção, levou todo o poder de habitante do Fiat na criatura para formar a minha humanidade que a possuía. Para impetrar que o reino do meu próprio Fiat venha, é necessária então outra criatura que o faça viver nela, na divina vontade, que lhe dá rédea livre para formar sua vida, para que a minha própria vontade através dela realize o único e mais importante prodígio, que venha a reinar como no céu e na terra. Então a gente agora precisa pedir, esse reino da divina vontade. Agora o trecho de 12 de dezembro de 1926, Jesus diz: minha filha, eu e minha mãe viemos nos juntar às criaturas. Viemos para criar a humanidade decaída e depois tomar suas misérias e humilhações pelas quais ela caíra para cobri-las à custa da nossa própria vida. Se estivéssemos vestidos de luz, quem ousaria se aproximar de nós e lidar conosco? E no decorrer da minha paixão, quem ousaria me tocar? A luz do sol da minha vontade os teria cegado e desabado no chão. Portanto, tive que fazer um milagre maior, ocultando essa luz com o véu da minha humanidade e aparecendo como um homem normal, porque não representei Adão inocente, mas um Adão caído. Portanto, eu tive que me sujeitar a todos os males, levando-os tudo acima de mim, como se fossem meus, para cobri-los diante da justiça divina. Em vez disso, quando ressuscitei dos mortos, que representava Adão inocente, o novo Adão, parei o milagre de guardar as vestes do sol brilhante da minha vontade escondidas no véu da minha humanidade, e fiquei vestido da mais pura luz, e com esta túnica régia e deslumbrante, minha entrada em minha terra natal permanecendo as portas abertas que haviam sido fechadas, até aquele momento para deixar todos os que me seguiram entrar. Portanto, ao não fazer a nossa vontade, não há bem que não possa ser perdido, e não há mal que não possa ser adquirido. Trecho do Natal de 1926, dia 25 de dezembro. Minha filha, queria abraçar você como abraçou minha querida mãe recém-nascida, para que você também receba meu primeiro ato de nascer e primeira dor, minhas lágrimas, meus lamentos ternos, para que você se comporte pelo meu doloroso estado de nascimento. Se eu não tivesse a minha mãe para depositar todo o bem de meu nascimento e confiar nela a luz do corpo de minha divindade, que continha a palavra do Pai, não teria encontrado ninguém, nem onde depositar o tesouro infinito do meu nascimento, nem onde fixar a luz da minha divindade, que da minha pequena humanidade brilhou. Portanto, veja como é necessário que, ao decidir pela Suprema Majestade, um grande bem seja feito para criaturas que possam servir como um bem universal. Que escolhemos um que lhe dê tanta graça que seja capaz de receber em si todo o bem que todos os outros deveriam receber. Porque se os outros não o receberem no todo ou em parte, nosso trabalho não nos deixará suspensos e sem frutos. Mas a alma eleita recebe todo o bem em si mesma, Maria. O nosso trabalho recebe a substituição do fruto, para que a minha mãe não fosse apenas a guardiã da minha vida, mas de todos os meus atos. Então, em todos os meus atos, primeiro vi se podia depositá-los nela, e depois os fiz. De onde nela depositei minhas lágrimas, meus lamentos, o frio e as dores que sofri, e ela ecoou todos os meus atos, e com incessante agradecimento ela recebeu tudo. Houve uma competição entre mãe e filho para dar e para receber. Esta minha pequena humanidade, fazendo a primeira entrada na terra, minha divindade queria brilhar para se transformar em todos os lugares e fazer a primeira visita sensível a toda a criação. O céu e a terra receberam todos essa visão de seu Criador fora do homem. Nunca eles receberam tanta honra e glória como quando viram esse seu rei entre eles, a quem todos se sentiam honrados para servirem aquele de quem haviam recebido a existência. Portanto, todos comemoraram. Então eu fico imaginando assim, Jesus está falando agora dentro de mim, falando assim, tá vendo, filho? A minha mãe, ela foi
preparada, porque precisava de uma pessoa muito organizada, muito ordenada. Não podia ser uma pessoa vaidosa que saísse contando para todo mundo que ela era mãe do verbo de Deus. Se fosse uma mulher assim, que não fosse preparada, ela ia sair para tudo quanto é lugar falando, filha. Falando, eu sou a mãe do Redentor, eu sou a mãe do Messias, e não sei o quê. Você sabe como o povo é, como as pessoas são. Então Maria precisava ser diferente, precisava ser única. E ela também precisava conhecer todo o meu mistério, para poder receber todo esse conteúdo que eu tinha para dar para ela, né? Então, conhecer tudo e saber valorizar tudo, reconhecer tudo. Então, ela precisou ser imaculada, ela precisou, né, ter o uso da razão desde sempre, ela precisou viver na divina vontade, senão não ia dar certo. Como que Deus ia vir no mundo sem ter uma pessoa para ser, né, a sua guardiã, a guardiã da sua vida? Não tinha jeito, tinha que ter. Então ele continua falando, o céu e a terra receberam todos essa visão do seu Criador, tudo fora do homem. Nunca eles receberam tanta honra e glória como quando viram seu rei entre eles, a quem todos se sentiam honrados para servirem aquele de quem havia recebido a existência. Portanto, todos comemoraram. Portanto, meu nascimento por parte de minha mãe e de toda a criação foi de grande alegria e glória. Por parte dos homens foi de grande dor. Eis que, pois, vim a ti para me ouvir repetir as alegrias de minha mãe e pôr em ti o fruto do meu nascimento. Minha filha, não há nada para comparar a infelicidade da prisão da minha paixão com a caverna de Belém. Na caverna de Belém, eu mantive minha mãe próxima, alma e corpo. Ela estava junto comigo, portanto, guardei todas as alegrias de minha querida mãe e ela guardou todas as alegrias minhas também. Seu filho, que formou nosso paraíso. As alegrias da mãe por possuir um filho são grandes. As alegrias de possuir uma mãe ainda são maiores. Encontrei tudo nela e ela encontrou tudo em mim. Pois havia meu querido pai São José, que era meu pai, e senti todas as alegrias que ele sentiu por minha causa. Em vez disso, na minha paixão, todas as nossas alegrias foram diferentes, porque foram interrompidas, porque tivemos que dar origem à dor, e sentimos entre mãe e filho a grande dor da separação, pelo menos sensata, que teve que acontecer com a minha morte. Na caverna, os animais me reconheceram e, honrando-me, tentaram me aquecer com sua respiração. Na prisão, nem mesmo os homens me reconheceram e, para me insultar, cobriram-me de cuspes e regozijos, e gozos, de gozação. Portanto, não há comparação entre isso. Trecho dia 28 de janeiro de 1927. Minha filha, a verdadeira pobreza é quando uma criatura precisa, quer tomar e só tem que tomar e é forçada a pedir aos outros um meio de vida estrito. Essa pobreza é necessária e quase forçada. Em vez disso, tanto em mim como na Mãe Celestial, que havia a plenitude do Fiat Eterno, não era pobreza de necessidade, muito menos forçada, mas pobreza voluntária e espontânea, pressionada pela pressão do amor divino. Tudo era nosso, ao nosso assentimento. Suntuosos palácios seriam construídos se quiséssemos, cantinas preparadas com comida nunca vista e provada, como de fato quando foi necessário para nosso pequeno aceno de cabeça. Quando fosse necessário, somente com um aceno de cabeça, os próprios pássaros nos serviram, carregando em seus bicos frutas, peixes e outras coisas, e comemoraram que serviram ao Criador e à Rainha. Eles nos fizeram com seus gritos, canções e distorções a música mais linda, tanto que para não dar atenção às outras criaturas humanas, tivemos que lhes dar o comando de que fossem embora seguindo o seu voo sob o cofre do céu, onde nossa vontade estava operando por elas, e eles se retiravam obedientemente. Portanto, a nossa pobreza era de amor, era exemplo de pobreza para ensinar às criaturas o desapego das coisas baixas da terra. Não havia pobreza de necessidade, nem absolutamente, porque onde reina a plenitude, a vida da minha vontade, todos os males terminam, como se sob um golpe e perdessem a vida. Trecho do dia 30 de janeiro de 1927.
Minha filha, quando o conhecimento da minha vontade ter feito o seu caminho, em vista do grande bem que ela contém, um bem que ninguém pensou até agora, que o reino da minha vontade será a saída do céu, o eco da felicidade celestial, a plenitude dos bens terrenos. Portanto, em vista de tão grande bem que suspirarão, pedirão por unanimidade a chegada do meu reino em breve. Há uma grande diferença entre quem deve formar um bem, um reino, e quem deve recebê-lo para desfrutá-lo. Eu vim à Terra para copiar. Estranho. Eu vim à Terra para redimir e salvar o homem. Eu acho que para ensinar, na verdade, aqui, Ensinar, redimir e salvar o homem. Para fazer isso, tocaram as dores das criaturas, tomaram sobre mim como se fossem minhas. Minha divina mãe, que deveria ser corredentora, não deveria ser diferente de mim. De fato, as 5 gotas de sangue que ela me deu de seu coração puro, olha, foi 5 gotas de sangue. Eu falei que era uma, mas 5 gotas de sangue que ela me deu de seu coração puro para formar minha pequena humanidade saíram do seu coração crucificado. Para nós, as dores eram os escritórios para os quais chegamos cumprir. Portanto, todos eram punições voluntárias, não imposição de natureza frágil. Mas você deve saber que, apesar de tantas das nossas dores que realizamos para desatinar nosso escritório, era inseparável de mim e de minha mãe rainha a maior felicidade. Alegrias que nunca terminavam e sempre novas. O paraíso continuou entre nós. Era mais fácil separar-nos das dores porque não eram coisas intrínsecas, coisas da natureza, mas coisas do escritório que nós assumimos, do nosso ofício, que nos separar do pélago das imensas alegrias que foram produzidas em nós como material próprio e intrínseco à natureza de nossa vontade divina que eles possuíam. Assim como a natureza do sol é dar luz, a da água para saciar a sede, a do fogo para aquecer e converter tudo em fogo, e se não o fizessem, perderiam a natureza. Assim é da minha vontade, que onde reina a felicidade surge, alegria e céu. A vontade de Deus e a infelicidade não existem, nem podem existir. Ou sua plenitude não existe, portanto os fluxos de seres humanos formarão amargura pelas criaturas pobres. Para nós, a vontade humana não tinha entrada em nós. A felicidade estava sempre no auge. Os mares de alegrias eram inseparáveis de nós, mesmo na cruz e minha mãe crucificada aos meus pés divinos. A felicidade perfeita nunca se separou de nós, e se isso pudesse ter acontecido, eu teria que sair da vontade divina, me separar da natureza divina e agir apenas com a vontade e natureza humana. Portanto, nossas penalidades foram todas voluntárias, eleitas por nós mesmos para o cargo que passamos a desempenhar como redentor e corredentora. Não são frutos da nossa natureza frágil, ou da imposição da natureza degradada que veio contra nós. E você não se lembra que suas punições também são punições do escritório, punições voluntárias? Tá falando com a Luísa. Porque quando eu chamei você para o estado de vítima, eu perguntei se você aceitava voluntariamente, você aceitou e pronunciou seu fiat. E desde que minha humanidade foi formada pelo sangue puro do coração crucificado da Rainha Soberana, a redenção foi formada por minha contínua crucificação e no Calvário coloquei o selo da cruz no reino dos remidos, de modo que o reino do Fiat Supremo sairá de um coração crucificado, do qual minha vontade crucificada, o seu trará seu reino, a felicidade aos filhos de seu reino. Então, desde que te chamei de vítima, falei com você sobre crucificação e você acreditou que era a crucificação de suas mãos e pés. E fiz você se deparar com essa crucificação. Mas não foi isso. Não seria suficiente para trazer à tona o meu reino. Toda e contínua crucificação da minha vontade era necessária em todo o seu ser. E foi desta nota que pretendi falar com você, que você estará sujeito à crucificação contínua da sua vontade e minha, para trazer à tona o reino do Supremo Fiat. Trecho 6 de fevereiro de 1927. Minha filha, quem possui minha vontade é como se tivesse o sol centrado em si mesmo. Mas não o sol que é visto nos deuses no superior do céu. Não é o sol do céu, mas é um sol divino. O mesmo sol está centralizado em Deus, espalhando os seus raios. Não foi uma celebração para você sentir o abraço da Mãe Celestial? O abraço da luz do sol, das ondas do mar?
até do passarinho que abriu suas asas para abraçá-la? Minha filha, onde minha vontade está, há tudo, não há nada que possa escapar. Minha filha, é verdade que as coisas criadas são sem alma, mas dentro de cada uma delas corre a vida da minha vontade. As coisas criadas, né? O sol, a lua, né? São as coisas inanimadas, né? A terra, o fogo, né? Agora, as coisas criadas são todas nobres e rainhas, pertencem à família real, e em virtude de minha vontade, que as almas e os atos que minha vontade exerce nelas, têm o direito de pedir que meu reino venha, porque é também o reino delas. Então, as coisas inanimadas, a criação pode pedir o reino da divina vontade também, para pedir com razão a chegada do reino do divino Fiat. É necessário que ela seja uma de nossa família, na qual nossa vontade ocupa seu primeiro lugar, seu trono, sua vida. Então, aqui antes de você ter nascido, para que ela pudesse manter seus direitos de paternidade sobre você, e você poderia manter os direitos de filha para poder manter os direitos de pedir o reino dela, e não apenas você, mas também em virtude de todos, criando as coisas, criaturas e coisas, isto é, de todos aqueles inúmeros atos que você exerce em toda a criação, para que o nosso reino e o seu possam vir. Minha filha, quem pode aspirar a manter o direito de ser rei, senão um filho de rei? De fato, todo mundo vê nele o direito de que o reino seja dele. Por outro lado, se você vê um servo sendo sugado, um vilão que não pertence à família real, e diz que tem o direito de ser rei e que o reino será dele, isso é mantido louco e merece todas as piadas. Assim, quem quisesse pedir meu reino e minha santa vontade não está reinando nessa pessoa, estando na condição então de servo, esse não tem direito de pedir meu reino. E se ele pedir, ele não tem direito a uma maneira simples de dizer. Agora, suponha que um rei tenha centenas e milhares de filhos, né, legitimamente pertençam à sua família real. Nem todos têm o direito de ocupar lugares nobres, não é impróprio para sua condição e dizer que o reino de nosso Pai é nosso reino, porque carregamos seu sangue real em nossas veias. Agora, em toda a criação, nas crianças que pertencem ao reino do Fiat divino, né, os filhos da divina vontade, fluirão neles mais do que o sangue da vida dele, que lhes dará o direito de pertencer à família real e celestial, para que todos sejam reis e rainhas. Todos ocuparão lugares nobres, dignos da família a que pertencem. Então, aqui eu estou falando sobre o fato de Maria ser rainha. Por que ela é rainha? Aqui está explicando aqui, né? E nós seremos reis e rainhas também, com ela. Por isso que nós seremos suas cópias. Então, eu estou explicando aqui o que Jesus está explicando, né? Estou lendo o que Jesus está explicando sobre o fato de Maria ser rainha. Por que ela é rainha? E por que nós vamos ser reis e rainhas com ela, cópias dela, né? Aí vamos ler de novo aqui. Agora, em toda a criação, em que as crianças, né, os filhos que pertencem ao reino do Fiat divino, fluirão nelas mais do que um sangue da vida dela, da vida real, né, da divina vontade, que lhes dará o direito de pertencer à família real e celestial, para que todos sejam reis e rainhas. Todos ocuparão lugares nobres, dignos da família que pertencem. As coisas criadas, portanto, têm mais direito de pedir que o reino da minha vontade venha, porque são todos filhos do céu, e são os atos da minha própria vontade que a solicita neles, do que as mesmas criaturas que, ao fazer sua vontade, reduzido na condição de servos. Então, se você faz a sua própria vontade, você não tem direito de pedir o reino da divina vontade. Mas se você faz a divina vontade com vida, né? Se você abriu mão da sua vontade humana e faz da vontade divina a sua vida, então, quando você pede em nome do céu, do sol, do mar e de todas as outras coisas criadas, que o reino do Fiat eterno venha, compele minha vontade própria a pedir que o seu reino venha. Então, é o próprio Deus pedindo, né, que o reino venha. E não lhe parece nada que uma vontade divina ore em cada coisa criada e que você implore o seu reino? Então siga e não desista. De fato, você deve saber que é a minha própria vontade que a coloca no caminho de toda a criação para manter sua filha em todos os seus atos, junto com eles, para fazer você fazer o que ele faz e quer de você. Aí agora vamos para o 21, volume 21, 17 de abril de 1927.
Minha filha, você quer saber como minha mãe teve forças para me deixar, no momento do sepulcro, morto no sepulcro e fechar o sepulcro? Então, todo o segredo da força estava na minha vontade reinando nela. Ela vivia na vontade divina, não na humana, e, portanto, continha uma força incomensurável. De fato, você deve saber que quando minha mãe paralisada me deixou no sepulcro, minha vontade a manteve imersa em 2 imensos mares, um de dor e o outro mais extenso, de alegrias e bem-aventuranças. E enquanto a dor lhe dava todos os martírios, a alegria lhe dava todos os contentamentos. E somente sua alma bonita me seguiu no limbo e participou da festa que todos os patriarcas me fizeram. Os profetas, o seu pai, sua mãe, o nosso querido São José. O limbo se tornou o paraíso com a minha presença e eu não pude evitar que ela, que era inseparável em minhas dores, me participasse, para fazê-la participar dessa primeira festa das criaturas. E foi tanta alegria que ela teve a força de se separar do meu corpo, retirando-se e aguardando o cumprimento da minha ressurreição. Como o cumprimento da redenção, a alegria a sustentava com dor e a dor a sustentava com alegria. A que possui a minha vontade não pode faltar força, poder ou alegria, mas mantém tudo à sua disposição. Você não experimenta quando está sem mim e se sente consumida? A luz do Fiat divino forma seu mar de felicidade e lhe dará vida. Volume 21, 22 de maio de 1927. Minha filha, como na criação minha vontade divina estabeleceu o número de todas as coisas criadas, tudo foi contado, as estrelas, as plantas, as espécies e até as gotas de água. Cada coisa não pode se perder nem crescer. De acordo com a ordem estabelecida pelo Fiat Supremo, então minha vontade estabeleceu todos os atos humanos de todas as criaturas. Apenas que, em virtude do livre-arbítrio concedido a elas, os mesmos atos poderiam torná-las boas ou más. Mas fazer mais ou menos não lhes é dado, mas tudo é estabelecido pela vontade divina. Agora, na redenção, o Fiat Eterno, reinando em minha humanidade, conhecia todos os atos de todas as criaturas, tinham que fazer. Todos os pensamentos, passos, palavras, nada lhe escapava. Portanto, não é de admirar que eu multipliquei meus atos por cada ato da criatura, para completar a glória do Pai Celestial em meu nome, em nome de cada criatura e para cada um de seus atos. E o bem que implorei a eles era com todos plenitude, de modo que cada um deles, pensamento, palavra e passo, tivesse que manter meu ato para ajudar em seu ato, cada um dos meus pensamentos para ajudar a iluminar cada pensamento deles, e assim todo o resto das criaturas. Agora, minha filha, minha vontade divina, de modo que junto a mim forma esta nova criação de todos os atos humanos de criaturas, a fim de poder implorar o reino do Fiat Supremo de meu Pai Celestial, e as criaturas encontrarão 3 vezes mais a ajuda da força, da luz em todos os seus atos, para retornar ao reino da minha vontade, e essas triplas ajudas universais são obra da soberana rainha, aquelas de seu Jesus e da filhinha de sua divina vontade. Então, olha só, gente, tá vendo? Essas triplas ajudas universais, as criaturas encontrarão 3 vezes mais ajuda da força, da luz em todos os seus atos, para retornar ao reino do meu filho, da minha vontade. Essas triplas ajudas universais são obra da Rainha Soberana, Mãe Celestial, aquelas do seu Jesus, que viveu na vontade divina, e as da filhinha de sua vontade divina, Luísa Picarreta. Olha que lindo isso, não é mesmo? Volume 22, agora nós estamos já no primeiro trecho, dia 1º de junho de 1927. Minha filha, a rainha do céu, na redenção, não fez milagres, porque suas condições não permitiam dar vida aos mortos, saúde aos enfermos. Porque sendo essa sua vontade, ou do próprio Deus, o que seu Deus queria e fazia, ela queria e fazia. Nem tinha outra vontade de pedir milagres e curas a Deus, porque nunca deu vida à sua vontade humana e pedir milagres a essa vontade divina que ele teve que fazer uso da sua, que ela não queria fazer, porque desceria a ordem humana. Mas a rainha soberana
nunca quis dar um passo fora da ordem divina, e quem está nela deve querer e fazer o que o seu Criador faz. Muito mais do que com a sua vida e à luz dessa vontade divina, ela viu que isso era o melhor, o mais perfeito e o mais santo também para as criaturas, o que o seu Criador queria e fazia. Então, como poderia descer da altura da ordem divina? E, portanto, ela fez apenas o grande milagre que continha todos os milagres, a redenção, trazer Deus à terra, no seu ventre, desejada pela mesma vontade com a qual foi animada, que trouxe o bem universal a quem o quisesse. A grande Mãe Celestial, enquanto na vida ela não fez nenhum milagre aparente, nem de curas, nem de ressuscitar mortos, trabalhou e fez milagres a todo momento, a cada hora e todos os dias, porque à medida que as almas se organizam, se arrependem, dando a si mesmas a disposição para o arrependimento, ela biloca o seu Jesus, fruto de suas entranhas, e dá tudo a cada um como confirmação de seu grande milagre, que Deus queria que essa criatura celeste fizesse. Os milagres que o próprio Deus quer que eles façam, sem misturar a vontade humana, são milagres perenes, porque partem da fonte divina que nunca se esgota, e é suficiente querer que eles os recebam. Agora suas condições apertam as mãos da incomparável Rainha do Céu. Tendo que formar o reino do Supremo Fiat, você deve querer senão o que a minha vontade divina quer e faz. Nem sua vontade terá vida, mesmo que pareça fazer bem às criaturas. E assim, como minha mãe não queria fazer outros milagres além de dar Jesus a criaturas, você também, o milagre desejado pela minha vontade divina que você faz é dar minha vontade às criaturas, torná-la conhecida para fazê-la reinar. Com esse milagre você fará mais do que tudo, garantirá a salvação, a santidade, a nobreza das criaturas e também banirá os males corporais deles, porque minha vontade divina não reina. Não apenas isso, mas você salvará uma vontade divina no meio das criaturas e restaurará toda a glória e a honra que a ingratidão humana lhes tirou. Eis que, portanto, eu não permiti que você fizesse nenhum milagre de cura, mas você fez o grande milagre de dar-lhe a conhecer a minha vontade. E ele deixou a terra com a posse dela. E agora desfruta do pélago da luz da vontade divina, e isso é mais do que tudo. Aí ele está falando do padre Aníbal de França, né? Eis, portanto, eu não permiti que você fizesse milagre de curá-lo, de curar o padre Aníbal de França. Mas você fez o grande milagre de dar a ele conhecer a minha vontade. E ele, Aníbal de França, deixou a terra com a posse da divina vontade. Agora ele desfruta do pélago da luz da vontade divina, e isso é mais do que tudo. É que esse trecho fala da morte do padre Santo Aníbal de França. Volume 22, trecho do dia 29 de junho de 1927. Minha filha, acontece em você como quando um recipiente está cheio de água ou outro líquido. Se você colocar um pedaço de pão dentro, a água transborda e molha o local ao seu redor. Ou como acontece no mar, o vento infla as águas e forma as ondas como se quisesse mostrar a todos as águas do mar. Isso acontece com você. Você entrando nos atos da minha vontade, transformando-a, é mais do que o pão imerso no recipiente cheio de água. É mais do que um vento que infla a luz da minha vontade, que incha transbordando para fora de você e falando com você na linguagem da luz. Fala da mesma luz com a qual você está cheia, querendo se tornar conhecido com suas ondas de luz, quem é e o que sabe fazer e quem quer fazer. Quando você coloca o vento dos seus atos em minha vontade, a luz dela se move, forma suas ondas de luz até transbordar de você, dando a conhecer não apenas a você, mas também aos outros suas ondas de luz, isto é, suas verdades. Tudo o que eu lhe manifestei sobre a minha vontade também foi dito à soberana Rainha do Céu, porque ela não fez nada além de inflá-lo continuamente para desenhar suas manifestações, conhecê-la, amá-la e possuí-la mais do que sua própria vida. Mas ela não transbordou fora de si mesma. Essas ondas permaneceram dentro dela, porque ela não tinha o mandato de tornar conhecida a minha vontade. Não era sua missão e ela os manteve no seu coração, até as verdades menores, como as maiores, como relíquias preciosas, como depósitos sagrados, esperando por você, Luísa. Que tinha que ter essa missão muito especial para administrar até o vento, para fazer você inchar as ondas de luz da vontade divina, para transbordar para fora de você. Poderia ter sua parte em tornar minha vontade conhecida. Nossa, que legal, que lindo saber disso.
Nossa, eu não sabia disso. Eu li, mas eu não tinha prestado atenção. Maravilha. Volume 22, trecho do dia 21 de julho de 1927. Continuo minha vida na vontade divina e como meu doce Jesus frequentemente me priva de sua presença amável, chamo minha soberana mãe para me ajudar. Os anjos e os santos para que eles me ajudem e me emprestem seu amor, suas adorações para poder fazer da terra o que eles fazem no céu, para que meu Jesus, atraído pelo mesmo amor do céu, ele poderia chegar ao seu pequeno exílio, aquela que tanto suspira por ele. E ele não cuidando do meu duro martírio, como se desprezasse meus suspiros, minhas ansiedades, em vez de ter pena de mim, escapa, talvez se contentando de longe para olhar para o meu estado terrível. Contando agora trecho do dia 30 de julho de 1927. Minha filha, os atos internos de uma alma que faz a vontade de Deus estão livres de qualquer mal e uma sombra de defeito. Somente Deus é testemunha de um ato interno e, embora ninguém aponte isso, ninguém olha para ela, ninguém fala sobre isso. Deus é sua testemunha do trabalho dessa criatura, onde ninguém é dado para penetrar a criatura dentro dele. Ele olha e fala sobre isso para todo o céu, e muitas vezes também para a terra, dos grandes presságios, grandes maravilhas do funcionamento interno dessa criatura. Ser destacado, olhado e fazer Deus falar de uma criatura é o ato. É a maior honra que ela pode receber, que uma pessoa pode receber, Deus falar do seu ato. E não pode ser excluída das grandes obras que Deus realizará por meio dela. Os atos internos são feridas, dardos, flechas no seio divino. São mensageiros celestes que emanam da criatura, voam para o seu Criador e carregam a marca da glória, amor e prazer apenas para aquele que a criou. De fato, quem vê, quem ouve, quem aprecia tudo o que você faz em seu interior? Ninguém. Apenas eu sou testemunha. Eu os ouço e aprecio. Aqui, portanto, em nossas maiores obras, escolhemos almas que aparentemente não fazem nada grande e maravilhoso, mas almas inertes. Por isso que eu falo muito de inércia, de estar